Mudando um pouquinho de assunto, o que você acha sobre privatização? É verdade. Privatização? Eu sou a favor. Acho que naquela hora que eu tava enrolando pra caralho, eu ia falar dessa porra. Entendi. Você é a favor, mas... Respondendo no ping-pong rapidinho. Sou a favor. E a Petrobras, você é a favor de privatizar? Sou a favor. Agora, veja bem. Na Petrobras, a gente tem que estudar como é que vai ser esse modelo de privatização. Claro. Não é que nem vender, né, pastel na feira. O maior... Embora o pastel também, quando é bom, é um bom trabalho sendo feito. Mas precisa ter um estudo, um modelo, uma discussão. E esse é o tipo da discussão que nem eu falava antes. A gente tem que discutir hoje energia renovável, mundo digital. E a gente está preso numa discussão da década de 90. Na década de 90, no governo Collor e no governo Fernando Henrique, e também do Itamar, é que teve muita discussão sobre privatização. E aí toda aquela celeuma. E você vê que a gente está discutindo isso hoje ainda, a gente não consegue virar essa página. Daí as pessoas perguntam, por que o Brasil não cresce? Meu amigo, porque a gente não consegue virar a página e fazer as reformas que a gente precisa fazer, porque a política não deixa. Então, uma das coisas é privatização, chega de titubeio, entendeu? Tem que privatizar. Se não é necessário que o Estado esteja naquela atividade, se tem o setor privado que consegue exercer aquela atividade sem a necessidade do Estado, tem que privatizar, não tem meio termo nisso aí. Então, assim, o Estado ser dono de uma empresa exploradora de petróleo e tal, onde que você vê esse modelo que se justifica e tal, que não poderia estar com o setor privado? Tá, pode ir para o setor privado. Agora tem que ver o modelo. Você também não pode substituir o monopólio público por um monopólio privado. Exatamente. Que aí não dá certo. Exatamente. É um problema, com certeza. E o maior problema da privatização hoje em dia, na minha opinião, é que muitas vezes elas são feitas da forma corrupta. Né? Você pega e faz um negócio com um amigo seu da iniciativa privada, você vende um asset, né? um bem público por um preço bem abaixo, você faz ainda um contrato de utilização onde ele garante o lucro do que ele está te pagando, você basicamente dá a empresa para um terceiro a troco de banana porque ele é seu amigo político. Né? Acho que essa é a maior preocupação minha com as privatizações no Brasil, entendeu? Tipo, eu também sou a favor da privatização. Eu acho que na maioria das empreitadas, o governo não tem nem que se mexer, não tem que se meter, tem que regular, no máximo. Claro. Mas não tem que ativamente cumprir aquele papel. Concordo. Mas eu também tenho medo de querer privatizar pra caralho. Imagina o Bolsonaro privatizando tudo. Ele pega e arranja um amigo político dele pra dar a empresa, entendeu? Tipo... esse é o maior perigo, e é um grande perigo, na verdade, né? A gente já teve casos de empresas brasileiras que foram privatizadas de uma maneira onde o povo perdeu, tá ligado? Sim, mas esse é um outro ponto, né? Sempre que você fala tem que fazer isso, você tem que ver um modelo. Como é que você vai fazer? Tem que ter um leilão aberto, com transparência, tem que estudar como é que você por partes ou inteira e tal. Não é uma situação tão simples. Eu fui falar um tempo atrás com um economista, um grande economista brasileiro, e até perguntei a opinião dele. O que ele me disse foi bem interessante. Ele falou, amor, você está fazendo uma pergunta errada. Né? Hoje o futuro é energia eólica, energia sustentável, energia solar. Então, a gente está falando de combustível fóssil, né? Que, claro, tem um papel relevante no mundo, hoje ainda vai durante bastante tempo, mas a visão que a gente tem que ter é outra, né? Então a gente tem que pensar em energia renovável. Por isso que a Petrobras, ela tem que investir em formas talvez alternativas de energia, porque senão ela é uma empresa fadada, com os dias contados. Tem uma relevância grande para o desenvolvimento brasileiro, mas ela tem que ou diversifica a fonte de energia ou assume a posição de que é uma empresa que vai chegar num momento e vai se esgotar a sua relevância produtiva. Sim. Né? Então, acho que essa é a questão. Por isso que a gente fala assim, o mundo digital, mudança climática. O Brasil hoje, você vê, é um dos maiores produtores de alimento do mundo, tem agropecuária riquíssima, tanto pequeno como grande agricultor, tem lá os seus problemas, evidentemente. Hoje eles estão sofrendo aí com uma quebra de safra por conta de estiagem, principalmente em algumas regiões do país, mas é um dos maiores produtores de alimentos. O que você vai ter no mundo
nas próximas décadas. A população vai crescer. Tá? E o Brasil tem uma vantagem comparativa interessante em relação a outros países pelo clima favorável e pela extensão geográfica. O Brasil é um dos poucos países que pode ter mais de 2 safras no mesmo ano. Tá? É diferente do que acontece lá nos países do norte, temperados. Então é diferente. Né? Então a gente tem que adotar... o dobro da rentabilidade, né? Oi? Da terra. É o dobro da rentabilidade da terra. Exatamente, exatamente. E até a riqueza do solo... Enfim, tem uma série de vantagens comparativas. Então a gente tem que investir nisso, de ser um grande produtor de alimentos. Não significa que a gente não tem que investir em outras atividades, mas a agropecuária tem um potencial enorme para o Brasil. E do outro lado, tem um mundo hoje preocupado também não só com alimentos, mas com a mudança climática. Sim. Né? E aí, como é que vai fazer? Você vai ignorar esses sinais que estão meteoro aparecendo? tá vindo. Exatamente. Né? Você precisa ter uma política diferente. E você tem a maior floresta do mundo, tropical, e ao invés de você usar isso em favor do Brasil, de demonstrar até o Brasil numa liderança internacional, olha, eu sou o maior produtor de alimentos do mundo e eu também sou o país que mais protege o meio ambiente, que eu tenho a maior floresta do mundo. Ao invés disso, você tem uma política que favorece o desmatamento ilegal, tá? Que coíbe o desenvolvimento sustentável lá da região, e uma política diplomática que envolve o presidente xingando a esposa do presidente francês. E o que está acontecendo na Europa, por exemplo? Alguns supermercados de alguns países já estão com embargo de produto brasileiro. Aquele tratado que foi tão comemorado, né, do Mercosul com a União Europeia, está parado. E não vai andar enquanto for esse governo. Então, assim, a gente tem que usar o que a gente tem de melhor, a agropecuária e o meio ambiente, e usar em nosso favor e não contra nós. O Brasil poderia ser a liderança mundial, pode ser e vai ser a liderança mundial nesses 2 setores. E a gente tem feito tudo errado.